Boa tarde, alunos, tudo bem? Então, hoje a gente vai falar um pouco sobre a transmissão de calor. Então, prestem bastante atenção na aula. Se tiver alguma dúvida, perguntem para mim, né? Anotem ou olhem no livro, procurem no material de apoio, né? Mas não fiquem com a dúvida e prestem bastante atenção na aula de hoje. Vamos lá! Então, a primeira parte da aula, a gente vai falar sobre algumas formas de transmissão de calor, né? Como é que o calor é transmitido, né? Como é que acontece essa transmissão de calor. A gente já viu que nas aulas anteriores que calor é nada mais do que uma forma de transmissão de energia, né? E a gente vai ver como é que essa energia é transmitida. Uma das formas de transmissão de calor é a condução. O que é condução, né? Nada mais é do que a capacidade do material de absorver calor e passar este calor pela superfície. Geralmente a condução ela acontece em materiais sólidos, né? Pode acontecer em líquidos também, mas geralmente em materiais sólidos. E o que é a condução? Nada mais é do que uma grande capacidade de um material de absorver calor, né? Ou perder calor muito rápido. Por exemplo, a gente tem aqui nessa foto a imagem de um bebê com o pé na cerâmica e o outro pé no tapete. Para vocês, qual dos dois pés vai ficar mais frio? Ele vai sentir frio? No pé que está em cima da cerâmica. Por quê? Se a cerâmica e o tapete eles estão no mesmo lugar, eles estão com a mesma temperatura. Mas por que a cerâmica parece mais gelada? Porque a cerâmica ela vai absorver calor muito mais rápido do que o tapete. Ou seja, a cerâmica ela é um bom condutor de calor, porque ela absorve calor muito rápido. Lembrando que o frio nada mais é do que uma sensação de perda de calor, como a gente viu nas aulas anteriores. Um outro exemplo de condução. Eu pego uma panela e coloco em cima do fogo. Quando eu coloco a panela em cima do fogo, se for uma panela de ferro, não só a parte que está em contato com o fogo vai ficar quente, mas toda a panela fica quente. Por que toda a panela fica quente e não só a parte de baixo? Porque o ferro ele vai conduzindo o calor, né? Uma molécula vai conduzindo um calor para outra até que toda a panela fique quente, né? É por isso que também as panelas geralmente elas têm um cabo de plástico. Por que o cabo de plástico? Porque senão, se o cabo também fosse de ferro, ele também ia ficar quente por causa dessa condução. Mas o cabo de plástico, ele garante, né, que a sua mão não vai queimar. Por quê? Porque um plástico ele não é um condutor de calor, né? E a gente vai ver um pouco sobre isso daqui a pouco, beleza? Então, continuando a aula, a gente vai falar agora um pouco sobre convecção. O que é a convecção? A gente viu que a condução geralmente ela acontece em materiais sólidos. A convecção ela acontece em materiais líquidos e gasosos. E como é que ela acontece? Geralmente, por exemplo, se eu coloco um bule, uma panela cheia de água no fogo, a água que está perto do fogo ela vai começar a esquentar. E quando ela esquenta, ela começa a subir. E a água que está fria lá em cima, ela começa a descer. Aí ela esquenta, quando ela está quente ela sobe e a parte que está fria desce. E aí ela começa a girar. É por isso que quando algo líquido começa a esquentar demais, ele começa a fazer bolinhas. Por quê? Por causa desse movimento de convecção. A parte quente sobe, a parte fria desce. E aí esse movimento vai meio que misturando a água e vai ajudando a água a ficar toda quente. Isso acontece também com os gases, né? No sexto ano vocês aprenderam que como é que formam os ventos. Os ventos são formados quando, por exemplo, o ar que está embaixo quente sobe e o ar que está frio em cima desce. Então à medida que o ar sobe, o ar desce, ele começa a criar o vento. E aí o vento ele é criado por esse movimento do ar, né? O ar quente sobe, o ar frio desce. Isso é convecção.
E isso ajuda com que o ar ele fique todo quase na mesma temperatura. Uma outra forma de passar energia, né, de passar calor, é a irradiação. Então a gente vê até agora a condução, a convecção e agora a gente vai ver a irradiação. A irradiação ela é uma forma de transmitir calor através das ondas eletromagnéticas. Por exemplo, como é que a gente absorve o calor do Sol, né? A gente absorve o calor do Sol através da irradiação solar, né? Através dos raios UVB e UVA. Então esses raios são formas de irradiação. E só o Sol ele irradia? Não. Por exemplo, se você tiver a fogueira ou um fogo acontecendo, você não precisa estar dentro do fogo para sentir o calor. Se você ficar perto do fogo, você já consegue sentir o calor dele. E da onde que vem esse calor? Da irradiação, né? O calor que está no fogo começa a irradiar dentro do ar. E aí você sente o calor, né? A irradiação. Geralmente, muitos objetos que são quentes, eles têm alguma forma de irradiação. Por exemplo, o nosso corpo. O nosso corpo ele emite irradiação. Só que como é que eu enxergo essa irradiação? Através de óculos que conseguem ver infravermelho. O que é o infravermelho? Nada mais é do que uma forma de irradiação. Alguma dúvida? Se vocês tiverem alguma dúvida durante a aula, não esquece de anotar para depois perguntar para mim, beleza? Continuando a nossa aula, a gente vai falar agora sobre isolantes térmicos. Nem todo material, seja líquido ou sólido, consegue conduzir calor, né? Seja por irradiação, seja por convecção, seja por condução. Então existem vários materiais que eles não conduzem calor, eles não absorvem calor muito bem. Esses materiais são chamados de isolantes térmicos, né? O que é um isolante térmico? É algo que não deixa ou o calor sair ou não deixa o calor entrar. Por exemplo, quando você está com frio, você usa uma roupa de frio. Por que você usa roupa de frio? O frio, a roupa ela vai produzir calor? Não. O que a roupa faz? Ela prende o calor dentro do seu corpo e impede o calor do seu corpo ir para fora quando está muito frio. Lembrando que o que é a sensação de frio? Nada mais é de perder calor. Então a roupa de frio ela prende o calor dentro do seu corpo, por isso você não sente frio. Por exemplo, também uma caixa de isopor. Por que quando as pessoas querem algo gelado elas colocam numa caixa de isopor? Porque o isopor ele impede o calor de fora do ambiente de entrar dentro da caixa, né? Não é que o isopor vai produzir o frio, ele só impede o calor de fora ir para dentro da caixa e ele impede que o frio, né? O frio de dentro saia, né? Aquilo que está dentro da caixa seja esquentado. Tanto que essa questão de que o isopor que as roupas elas não produzem calor, que quando você vai para um lugar muito quente, tipo um deserto, é muito comum as pessoas usarem essas roupas muito grandes. Você deve se perguntar, como é que uma pessoa usa tanta roupa no deserto? Porque a roupa ela não produz o calor. No caso, quando ela está frio, ela impede que o calor do nosso corpo saia. E no deserto, como é muito quente, ela impede que o calor do deserto entre dentro do nosso corpo. E isso mantém a parte de dentro do nosso corpo mais quente ou mais fria do que o ambiente. Então por isso que as pessoas usam tanta roupa também no deserto, porque ela impede que o calor entre dentro do corpo.